Muito boa noite, amados irmãos, graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós temos aí um grupo de pessoas que foram para Mirante do Paranapanema. João Paulo foi pregar lá, então levou a família toda. Eu vou proibir o João Paulo, quando ele sair, levar aquela família, porque só a família enche um banco da igreja. Então, então já dá uma diferença, né? Então, mas alguns irmãos que não estamos acostumados, né? Aqui em Presidente Prudente, com esse calorzão aí, a gente ainda não está acostumado com isso, não. Com esse frio. E eu até liguei para Solange e a irmã Matilde. Eu falei assim, eu nem vou ligar meu carro, né? Solange, quase que eu falei, tá frio hoje, hein? Você hoje não vai vai ter ceia, você não vai, vou passar aí 7 horas para te pegar. Ela falou, pode vir. Eu falei, acho que é eu mesmo que tô meio sem fé, viu? Mas olha que nós temos aqui não são bons grupos, mas grupos lá do final do mundo, lá que veio nos visitar aí, ó. Então nós estamos felizes. Claro que essa igreja está muito feliz com a presença de Maico, Mara e Jonathan e mais as meninas. Falta o Gabi, cadê o Gabi? Ficou com o primo. Ei, Gabi. Mas estamos felizes. Eu acho que o Tiago deve ter vasculhado no meu esboço aqui, porque, ou algum outro do som aí, da música, porque tem tudo a ver o que cantou aí com a mensagem, principalmente Maranata. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28, é o texto que nós vamos começar por aí. E hoje, basicamente, eu vou começar por esse texto, sair do texto, e eu quero voltar para o texto, porque hoje é dia de ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28. A ceia proclama o Evangelho, esse é o tema. A ceia proclama o Evangelho. Eu estarei lendo e orando ao Senhor. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 28. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo tomou, depois de... Eu estou tão acostumado com a trinitariana que eu... Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Oremos. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós chegamos diante da Tua face, agradecido pelo dia de vida, agradecido pela igreja reunida, agradecido pelo Cristo que morreu por nós, agradecido pela graça, pela soberania do Senhor em nossas vidas, e pedimos, Senhor Deus, a misericórdia do Senhor nesse momento, abrindo nosso entendimento, discernimento da Tua palavra, para que possamos compreender, aplicar em nossa vida tudo aquilo, Senhor Deus,
que o Senhor quer que ouçamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Ajuda-nos, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, nos dando sabedoria dos altos céus para compreender a Tua vontade. Pai, obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. O personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. E a mensagem central da Bíblia é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo? Então, o personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. A mensagem central da Bíblia é o Evangelho. E a celebração da ceia é uma lembrança que a igreja, obedecendo às ordenanças do Senhor Jesus Cristo, reconhece o grande amor, sendo Jesus sacrificado na cruz do Calvário, e como Cordeiro Santo de Deus morreu pela igreja. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então, na cruz se prega a verdadeira mensagem. Na cruz prega a verdadeira mensagem de Cristo. E a verdadeira mensagem de Cristo está aqui em 1 Coríntios, que diz, versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, que diz: Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós. E a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então está aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Concluímos dessa forma que a ceia é o testemunho do personagem central da Bíblia, que é Jesus Cristo, e o testemunho da mensagem que é o Evangelho de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se o personagem central da Bíblia é Cristo e a mensagem central é o Evangelho, e essa celebração da ceia se mostra Jesus, o sacrifício de Jesus e aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele padeceu na cruz, aquilo que Ele mostrou amor, aquilo que Ele olhou para nós e sentiu compaixão, sentiu graça, misericórdia de nós. Se tudo isso Ele fez, estamos aqui dizendo a esse Deus, nós temos aqui a mensagem central, nós temos aqui o personagem central que é Jesus Cristo. E é isso, assim dizemos por inferência o que a ceia é. A ceia é para nós, primeiro ponto, uma mensagem recebida. Recebida do alto para ser entregue. Essa mensagem foi recebida para ser entregue. O personagem que está aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. É para ser entregue essa mensagem tão especial que nós tanto agradecemos a Deus por ela. E deve ser entregue em todo o mundo. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Entrega essa mensagem em todos os lugares que você puder, para todas as criaturas. Aquele que crê, ser batizado, será salvo. E deve ser testemunhada sob o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deve ser testemunhada pelo poder do Espírito Santo. Também é uma mensagem imposta, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16,
Mas se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. É imposta, é uma obrigação. Deus diz, vai, é para ir. Não tem como você ter desculpa de anunciar o evangelho. Mas é muito mais sério ainda, porque nem homens, nem anjos, ninguém pode mudar essa mensagem. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9 diz assim: estou admirado em que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. E o versículo 9, conforme disse antes, te digo outra vez agora, se alguém vos pregar o evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Olha só a responsabilidade de uma mensagem recebida, é para ser entregue a todo mundo, testemunhado pelo poder do Espírito Santo, não é ser entregue de qualquer jeito, é uma mensagem imposta, eu tenho que entregar, eu preciso entregar. Deus diz, me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não entregar essa mensagem, e é uma mensagem que eu não posso passar ela de maneira diferente, porque ela é considerada maldita se eu mudar qualquer coisa dessa mensagem. Então, olha que responsabilidade. Hoje de manhã, o filho da irmã Creuza estava aí, passou lá na minha classe, que eu estava lá, dando aula, e ele dando graças a Deus, aí falou, é isso que eu preciso estar lá em São Paulo, mas a gente precisava tanto de um ensinamento que teve, eu não sei o que teve aqui hoje, que a turma saíram maravilhada, né? E eu falei, teve até cafezinho aqui. E aí eles erraram muito com esse negócio do cafezinho aqui, viu? David, Tiago e essa companhia toda aí. Porque eu e o Magno estava lá na sala e eles tomando cafezinho aqui e ouvindo a palavra de Deus, aquela coisa maravilhosa, e nós lá, sem cafezinho, ninguém lembrou da gente. Deram o cafezinho para você, Magno? Estou dizendo. Tenho testemunho. Graças a Deus, com o cafezinho e com a mensagem que foi pregada, o ensinamento que teve aqui, foi maravilha, porque saíram falando e muito bem dessa aula de hoje, de manhã. Inclusive, eu vou assistir depois. Nem homens, nem anjo, nada, ninguém pode mudar. Vocês estão entendendo isso? A responsabilidade disso. Agora, nós destacamos 3 mensagens para refletirmos desse texto que é pregado aqui. Primeiro, a traição. Recebi do Senhor o que vos entreguei, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, teve uma traição. Jesus foi traído e morto, e falava sobre isso à sua igreja. Jesus falava sobre isso à sua igreja. Mateus, capítulo 26, versículo 20 até o versículo 25. Olha o que diz. Mateus 26, 20 a 25. Mateus capítulo 26, versículo 20. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, ele disse, né? Em verdade, vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe, sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu, quem me trairá, come comigo na tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas sai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor que não tivesse nascido. Também Judas, que estava traindo, disse, sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus, sim, és tu.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Até o versículo 26. Jesus disse que um iria traí-lo aos seus discípulos e ele estava ali no meio. Então, houve uma traição. Tudo isso queria acontecer, tudo aquele cenário na cruz do Calvário, Jesus estava dizendo: olha, um de vós há de me trair. E aqui na ceia, no momento da ceia, da instrução sobre a ceia, diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, na noite em que Jesus foi traído. A segunda coisa importante que nós destacamos é o seu corpo. Ele tomou o pão e deu graças e repartiu. Tomou o pão, deu graças e repartiu. O seu corpo esmagado por nossas maldades. Isaías capítulo 53, o versículo 5. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. O pão que desce do céu, o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo... Por embaixo, por favor. 53. João, capítulo 6, versículo 53. Diz: então Jesus... Eu vou ler até o 51. Aliás, João, capítulo 6, versículo 48 até o 51. Diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Esse pão é a minha carne. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e esse pão é a minha carne. Esse pão, ele foi esmagado pelas nossas maldades, aí 53. Então a palavra de Deus, ela vai nos contando uma história e justificando em toda parte aquilo que realmente estava ali em pauta, que era o Evangelho, que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E depois, também, o cálice da nova aliança. O sangue do resgate, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus diz desse sangue do resgate que foi derramado ali na cruz, diz assim, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, mas foste resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, e o sangue de Cristo. O sangue de Jesus tomou também o cálice da nova aliança. O sangue de Jesus, o sangue do resgate é o simbolismo que nos leva à mensagem do Evangelho. O sangue que dá vida eterna, aí sim, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 a 56. Evangelho de João, capítulo 6. Talvez se eu olhasse para trás, eu lia mais rápido, né? Mas eu quero ler aqui na minha Bíblia. Versículo 53. Então Jesus disse: em verdade vos digo, 53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O sangue da nova aliança, da eterna aliança. Jesus, pelo Espírito Santo, faz com que o apóstolo Paulo, inspirado, iluminado ali, escreve algo tão precioso para nós, que nós temos que contar os passos de Jesus na cruz, entender o Evangelho de Cristo na cruz, para compreender o que Paulo está falando ali. Os passos que Jesus deu ali, até chegar naquele momento em que ele foi sepultado e depois ressuscitou. Segundo ponto, é uma mensagem que proclama que ele virá. Que maravilha, né? Maranata, ele virá, Jesus virá. Amém? Jesus virá. E o que ele fará? Eliminará o homem, ou a presença do pecado no homem. Jesus no Calvário, ali no Calvário, ele nos livrou da pena. O sangue, a carne esmagada, moída, o sangue, o amor, o plano de Deus, o projeto de Deus, ele nos livrou da pena do pecado. Nós temos aí um versículo, muitos versículos, mas um que eu quero deixar para a gente ficar com essa certeza, essa convicção em nossa mente, é Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que foram chamados segundo o seu decreto. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Então nós fomos livres, não há condenação, porque nós fomos livres da pena do pecado. Lá em João 3,18, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas então nós estamos livres da pena do pecado. Jesus, por obra da sua graça e santidade, ele nos livra do poder do pecado. Ele trabalha em nós, nos dá força para resistir, para brigar, para viver essa vida lutando pelo poder do pecado, contra esse poder do pecado. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A obra dele, o aperfeiçoamento dele, ele vai aperfeiçoando. Mas, ainda tem Romanos capítulo 6, versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 12. Diz assim: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Não reine, é luta, é essa luta que nós travamos, é essa luta de buscar santidade, de viver uma vida santa, pura, que agrada a Deus, essa luta que nós travamos contra o inimigo, essa luta que você se reveste da armadura de Deus, essa luta que você procura se desviar, essa luta que a palavra de Deus diz para você: desviai-vos dele, desviai do pecado, desviai das coisas que te laçam, dos laços. Então, essa luta de você se revestir e orar e pedir a Deus a misericórdia, de ler a palavra de Deus, isso é uma batalha que você está nesse mundo e lutando, mas sabe que a vitória é de Deus, porque a palavra de Deus diz isso: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse poder do pecado, nós estamos lutando com ele, mas chegará um fim que ele livrará da presença do pecado. Aí nós vamos em Apocalipse e nós veremos quantas coisas nós podemos desfrutar quando nós
temos esse Senhor Jesus e cremos nesse Jesus e na sua obra na cruz do Calvário. Lá em Apocalipse capítulo 21, o versículo 4, diz assim, ó, olha que maravilhoso. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, porque a presença do pecado foi tirado pelo sangue de Jesus. Foi excluído, acabado, terminado, com o poder de Deus, realizado, consumado na cruz do Calvário. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Ele nos livrará. E então quando ele virá? Quando que Jesus virá? Aquele que crê saberá que está próxima a sua vinda. Lucas capítulo 12, versículo 54 a 56. Lucas capítulo 12, versículo 54 a 56. Diz: e ele também dizia às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover, e chove. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu, então como não sabeis decifrar esse tempo? Então, os crentes sabem realmente que está próximo, porque primeiro que a palavra diz, nós temos essa bênção de ter a palavra completa, mas muitas coisas que estão escritas, se você começar a pensar, a dar uma olhada em volta, você vai começar a perceber que não está próximo, está muito próximo. A palavra de Deus diz, no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, os zombadores se levantarão. Nesse tempo, os zombadores se levantarão. Dá para entender o que está acontecendo hoje no mundo, na mídia e em todos os lugares? Zombadores, pessoas com esse espírito de zombaria com as coisas eternas, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 diz, o que vos torna... 2 Pedro. Versículo 3, sabei antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores, com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Todas as coisas acontecem estão do mesmo jeito. Cadê Deus? Esse Deus virá mesmo? Então os filhos de Deus podem olhar em volta e saber realmente que está muito próximo. Apostasia e o filho da perdição aparecerão. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, acerca da vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente do vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou cartas atribuídas indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, por isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que vos dizia essas coisas antes que estava convosco? E agora sabeis o que detém para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando. E falta apenas ser tirado do caminho aqueles que agora o detêm. E então, esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, com todo o engano da justiça para com os que perecem, pois da injustiça, para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. E por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Mas se tiverem prazer na injustiça, mas irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, ficais firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. E o próprio Jesus, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou pela graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, conforme o vosso coração, e vos fortaleça em toda boa ação e palavra. Irmãos, o que nós estamos vendo nesses últimos dias de apostasia, de pessoas deixando a fé, nós vemos há poucos dias, um homem que pregava muitas mensagens, tem nos vídeos aí, mensagem muito eloquente, muito instruidoras, mensagens de conhecimento, de história, mas falando de Deus, mas agora diz abertamente que Jesus Cristo não é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo não é o Cordeiro de Deus, porque Jesus Cristo, antes de chegar na cruz, ele sofreu, bateram nele, machucaram-no, e por isso ele não é um cordeiro imaculado. Então ele não deve ser colocado no altar, porque lá no altar não tinha ter mancha nenhuma, só cordeiro imaculado, sem mancha. Então olha que justificação, ele não reconhece que as pancadas aí, os açoites, os machucados que Jesus teve, foi justamente já o plano de Deus até chegar, porque ali ele estava sofrendo pelos nossos pecados. Ele não reconhece que o imaculado ali era não ter pecado, não era não ter nenhum sofrimento por causa do pecado que ele estava pagando, mas era ele não ter cometido pecado, como diz a palavra de Deus, que aquele que pode nos olhar e ter compaixão de nós, porque ele não conheceu o pecado. Então,
o que acontece hoje em dia, o que está acontecendo hoje em dia, de pessoas olhar para a palavra de Deus e falar assim, olha, isso aqui vocês aprenderam errado, estão errados até hoje. A partir de agora é diferente. Dentro do próprio Batista aqui tinha alguém querendo reeditar tudo, fazer de novo a Bíblia, porque tem coisa aqui que não está batendo com o que nós queremos para hoje. Então, meus amados, nós estamos olhando em volta, talvez você não está ainda, não foi chamado a atenção para olhar com essa visão de que nós estamos muito próximos. E a igreja pode realmente gritar, como nós cantamos aqui, Maranata, Senhor Jesus, pode vir porque a nossa vida está realmente no altar, esperando mesmo. O nosso desejo não é que nós fiquemos aqui por milhares de anos. Nós queremos realmente estar com Deus, nós queremos que o Senhor venha. E aí sim, queremos estar com Ele, queremos viver com Ele. E isso faz parte do Evangelho. Que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo sofreu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi sepultado, mas Jesus Cristo ressuscitou e voltará. Jesus Cristo voltará. Ele virá. Terceiro ponto. E último ponto, examinar-se a si mesmo. Verso 28 de 1 Coríntios. E a mensagem do Evangelho. A ceia prega uma mensagem de examinar-se a si mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo. E coma desse pão e beba do cálice. Jesus disse para Tomé, em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, não seja incrédulo, mas crente. O que se prega na palavra de Deus, o que se anuncia é que as pessoas creiam naquilo que está escrito. Não brinque de crer, creiam. Não seja incrédulo, mas crente. Creia que esse Jesus foi dado lá do alto. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, aquele texto que fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo tomando forma de homem, na forma de homem se humilhou ainda mais, tomando forma de servo, serviu aos homens, até morrer numa cruz. Creia que ele veio do alto com esse propósito de morrer. Não seja incrédulo, mas crente. Creia que ele foi ferido e afligido por nós, que está lá em Isaías, capítulo 53, o versículo 6 e 7. Isaías 53, versículos 6 e 7, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de nós todos sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Creia nessa palavra. Essa palavra vem de lá do Testamento, do Velho Testamento, dizendo exatamente o que iria acontecer com o cordeiro. Creia que Jesus Cristo é esse cordeiro. Creia no que a palavra diz, quando diz que Deus, quando falou para Moisés disse, quando ia encontrar com o faraó, o que eu vou dizer lá? Ele disse, diga que eu sou, enviou a vós. E a palavra de Deus, quando Jesus se diz eu sou, ele diz eu sou a luz do mundo, é o mesmo. Creia que Jesus Cristo é esse Deus Salvador, esse Deus que amou, esse Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas.
João, capítulo 8, versículo 12. Creia que só Jesus preenche o vazio dentro do que o homem tem. E esse vazio entre Deus e o homem, só Jesus pode preencher. Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só por esse Jesus. Só esse Jesus que preenche esse vazio que existe entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem. É esse Jesus. Jesus veio para nos dar a vida, e vida em abundância, vida eterna. João 10,10. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham o verdadeiro resgate. Lá em Lucas 19,10, ele diz que eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E para concluir, quando nos ajuntamos em torno da mesa do Senhor, temos uma certeza de fé. Só Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Só Jesus Cristo nos deu a vida eterna. E a nossa mensagem que está na nossa boca para ser anunciado é: só Jesus Cristo salva. Amém? Só Jesus Cristo salva. Que Deus nos abençoe, que Deus nos levanta, desperta-nos para pregar essa mensagem. Só Jesus Cristo salva. Anunciar essa mensagem. Parece que a igreja esqueceu, adormeceu, mudou os pensamentos com essa mensagem. Mas essa mensagem continua viva. Só Jesus Cristo salva. Amém? Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia e bondade. E cada dia, Senhor Deus, nós suplicamos, porque somos imerecedores do teu amor, da tua graça, mas o Senhor nos amou. Amou de tal maneira que deu o seu Filho. Amou de tal maneira que nós estamos aqui, com o teu Evangelho santo na nossa boca, e precisando anunciar. Ajuda-nos, Senhor Deus. Faça-nos como um vaso de bênção nas tuas mãos. Em nome de Cristo, amém.